especificamente detalhes que são notícias bombásticas, fatos novos e notícias bombásticas para o território nacional brasileiro, para não desantenar de tudo que vai acontecer. O Brasil vai entrar numa metamorfose em 19. É uma transformação tão gigante, grande, poderosa, que vocês não têm noção. Eu vou repetir de novo. É uma metamorfose, é uma transformação tão grande e poderosa que vocês não têm noção. E o anjo sai para guerrear e volta com a vitória. É preciso acompanhar passo por passo, e esse passo por passo tem que ser acompanhado. Verdadeiramente, eu só vim aqui para poder alertar sobre essas duas datas e bater constantemente nelas. O anjo de Deus saiu para guerrear. O Brasil viverá uma metamorfose que começou no dia 19 de fevereiro e haverá grandes desdobramentos na próxima semana. A palavra de Deus diz que ele revela as coisas profundas e ocultas, conhece o escuro e a luz habita com ele. Em Daniel 2:22, o apóstolo Reginaldo Rolim, que tem sido usado poderosamente por Deus para entregar profecias, revelações e sonhos proféticos que têm se cumprido em poucos dias. Mais uma vez, Deus usou seu servo para alertar esta nação, os poderes do Brasil e toda a nação brasileira. Confira, mas antes, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. Eu falei para vocês que eu tive um sonho tão grande, mas foi tão grande que eu ia ver se daria para colocá-lo em 3 partes ou em 3 lives. Em 3 partes ou em 3 lives. E eu vi algo, que esse algo me chamou a atenção, que enquanto eu viajava nos sonhos, vivendo sonhos, enquanto eu viajava nos sonhos, vivendo sonhos, o que acontecia? E um anjo comigo. Deixa eu mandar aqui uma paz. E aí andou um anjo comigo. E ele dizia assim: eu sou responsável para que você não esqueça os sonhos. Eu vi esse anjo já tive uma experiência de um sonho, né, com ele, porque via 2 coisas. Ele é muito grande, muito forte, muito poderoso. Dá para ver que só a presença dela causava medo, né, muito forte e poderoso, eu posso dizer, destruidor. E também, na hora que parava e sentava, levava um livro, né, junto consigo. E aí eu disse, eu conheço. Eu estou contando aqui, gente, somente a parte que eu sonhei. Sem fazer, como diz o outro, método da questão, o julgamento da questão, tá? Eu estou aqui para fazer o julgamento da questão. O que eu sonhei. E eu olhava assim, eu com medo de olhar, eu dizia assim, eu já senti a sua presença e eu conheço você. Aí o anjo dizia o nome novamente. Eu não estou aqui fazendo mérito da questão, né, de religião ou crença, não. Mas o anjo dizia, meu nome é Metraton. E eu serei responsável de deixar você informado do que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tem para dizer para as nações. Meu nome é Metraton. E eu não deixarei você esquecer. Talvez por isso eu não esqueci. Talvez por isso eu não esqueci. De todos eles. Eu estava deitado, isso me deixou muito cansado. Apesar de estar dormindo, eu estava sonhando. É como se eu estivesse passeando em diversos lugares. E ali eu senti aquela presença, né, e o anjo disse, levanta e vai fazer uma live. E manda dizer à nação brasileira que você não está supondo, você está afirmando que os céus lhe relatou que
No dia 19 de fevereiro de 2026, o Brasil vai começar uma metamorfose. No dia 19 de fevereiro de 2026, o Brasil vai começar uma metamorfose. No dia 19, fique atento às primeiras 7 ou 8 horas, a partir das 5 horas da manhã. E vai dar mais ou menos até às 13. Fiquem atentos a tudo, porque o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está com pressa e a balança da justiça está em suas mãos. Eu estou falando da data do dia 19 de fevereiro de 2026, dando especificamente detalhes que são notícias bombásticas, fatos novos e notícias bombásticas para o território nacional brasileiro. E o anjo dizia: vamos andar. Eu não deixarei você esquecer do meu nome, que é Metraton. Eu andava e via muitas coisas. Aí o Senhor disse, ele disse: olha, o Senhor é ele que cria a guerra e ele que forma a paz. Ele faz todas as coisas. Eu digo sim. Mas na data 19 de fevereiro de 2026, o território nacional brasileiro passará por uma metamorfose, uma transformação. É tipo um gasulo de uma metamorfose gigantesca e poderosa nessa data. Fiquem todos atentos à data do dia 19 de fevereiro de 2026 e a continuidade dos sonhos vai ser até a meia-noite do dia 20 de fevereiro de 2026. Começa dia 19, mas 19 é poderosíssimo. E também no dia 20. Vai se estender também, até aí, parou aí. Mas os fatos dessa notícia serão tão grandes que é como se quem não trabalhasse no dia 21, no sábado, fosse trabalhar. É que não tivesse, como se não tivesse recesso, né, para os poderes. Nem no dia 21, nem no dia 22. Por causa dos fatos e acontecimentos grandiosos que acontecerão no dia 19 de fevereiro de 2026 e no dia 20 de fevereiro de 2026. E eu estou aqui para poder alertar vocês para não desantenar de tudo que vai acontecer. O Brasil vai entrar numa metamorfose em 19. É uma transformação tão gigante, grande, poderosa, que vocês não têm noção. Eu vou repetir de novo. É uma metamorfose, é uma transformação tão grande e poderosa que vocês não têm noção. Vocês não têm noção. O Brasil entrará numa metamorfose na data do dia 19 de fevereiro de 2026. Tantos fatos e acontecimentos, espiritualmente falando, que irá vir sobre o natural, o sobrenatural vai se manifestar sobre o natural, sobre pessoas. E vocês têm que ver a ira desse Metraton sobre as pessoas que representam autoridades, sobre as pessoas que representam e que têm autoridade sobre massas humanas, sobre pessoas, milhões de pessoas. E vocês têm que ver. E o anjo sai para guerrear e volta com a vitória. É preciso acompanhar passo por passo, e esse passo por passo tem que ser acompanhado. Verdadeiramente, eu só vim aqui para poder alertar sobre essas duas datas e bater constantemente nelas, para que vocês possam acompanhar
divulgar essa live. Eu nunca pedi isso. Que vocês compartilhem ela com o maior número de pessoas possíveis. Os maiores números de pessoas possíveis. E todos, o contexto de tudo que vi, não sei quantas lives dará. Eu vi novamente, como tinha visto antes, e aí me aconteceu algo extraordinário, porque o anjo disse assim, ore agora, no sonho. E nunca tinha acontecido de Deus, né? O anjo dizia assim, ore agora. E eu orei, eu vi a pessoa como anteriormente, 11 dias atrás, eu vi a pessoa do presidente Jair Messias Bolsonaro. E eu relatava bem explícito, naquele exato momento, que o problema não era o soluço voltar, mas era uma opressão. Na verdade, era uma opressão maligna, que dava, assim, uma quintura dentro dele, esquentava dentro dele. Olha, eu não sei se você já teve aumento de pressão, que quando a sua pressão aumenta fora do normal, você sente o corpo quente, assim, né? Uma quentura no corpo, assim, de uma maneira que o ar-condicionado pode estar ligado, mas você está sentindo aquela quentura. O ar-condicionado pode estar ligado, mas você está sentindo aquela quentura. E naquele exato momento, eu vi essa quentura dentro dele. E o anjo disse, naquele exato momento, num sonho, isso foi um fato inusitado, que nunca tinha acontecido, né? Ore por ele. E eu orei por ele, vendo aquela parte daquela quentura dentro dele. Senhor, e eu comecei a orar, e se não me salva a memória, nesse momento eu chorei. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. O Brasil entra em uma metamorfose. Em uma metamorfose gigantesca. Em uma metamorfose gigantesca, poderosa, é um gasulo de uma transformação que nunca houve antes. Nunca houve antes. Nunca. Fatos grandes, poderosos, completamente intrigantes e destrutivos. Nosso Brasil não será mais o mesmo depois dessa data.